Recording is on. Boa noite. Então, boa noite, Ricardo. Boa noite, caros ouvintes. Cá estamos para mais um direto. Desta vez o assunto é muito linear, mas é bastante interessante e por isso eu achei que também seria do vosso agrado. E baseia-se apenas num mote que é o ter lido no Expresso, na página Sociedade, portanto, na secção Sociedade, uma frase que é derivada de uma entrevista que o Carlo Petrini, gastrónomo, escritor italiano, fez ao nosso Papa Francisco. E a frase é muito simples, quer dizer, é o Papa que se interessa por estes assuntos de uma maneira mais humanística, digamos que não será admiração nenhuma o que ele afirmou. Portanto, o que o Papa afirmou foi que tanto o prazer sexual como o prazer da comida são divinos. Portanto, vêm diretamente de Deus. E o prazer de comer bem, como o prazer sexual, ao vir de Deus, isto, segundo o líder espiritual, que é o Papa Francisco, atingiu 1 milhão ou 1,3 mil milhões de católicos, não é? Portanto, digamos que há uma certa modernidade ao Papa Francisco ter dito, e cito tão aberto para com o Petrini, ao falar destes assuntos com a maior simplificação possível. Portanto, o Papa Francisco, que é um crítico do fanatismo, instalado por vezes no seio da Igreja, considera que o prazer culinário ou sexual é simplesmente divino. E é sobre esta frase muito lacónica e simplista que eu achei por bem pedir a opinião de um cientista, porque já tinha feito um live unicamente literário, indicando 2 obras sobre sexualidade que são muito conhecidas, que é o Ars Amatoris, escrito pelo Ovídio, e portanto já muita gente leu os versos do Ovídio e possivelmente esta obra, e também o Kama Sutra, que é de origem indiana, escrito em sânscrito por um estudante daquela época que acho que nem tinha prazeres sexuais, que era um único e exclusivo estudante e pesquisador. Depois, sobre a culinária, baseei-me digamos que num artigo escrito pela Catarina Souza e que foi publicado também na revista Estante, onde falavam dos melhores livros de receitas, e citei uns 7 livros, penso que, sobre culinária. Ora, isto não é nada, e a visão do cientista é que nos é preciosa. E vamos ouvir então o Ricardo. E talvez, Ricardo, o que é que achas? Podemos começar pela sexualidade? Desculpa apanhar-te em casa, mas estamos a quilómetros devido ao Covid-19 e estás na cozinha para que a nossa querida Alice não faça barulho nem interfira na entrevista. Então, vamos começar? Sim, muito boa noite a todos. Boa noite à caríssima entrevistadora. Sim, é claro que em termos de preferência eu gostaria muito mais de estar ao vivo junto da entrevistadora para fazer este vídeo do que propriamente estarmos à distância. Mas olha, mas sabes que há uma vantagem, não estamos a usar máscara, o que é muito mais interessante. O ideal seria não ser preciso nada, não é? Nem máscara, nem distância. Mas pronto, este estado de emergência assim o exige e nós temos que cumprir com as regras. Mas assim vêm-nos ao vivo, pronto.
Então, Tendo em conta a afirmação e pronto, e como irei dar mais uma visão científica dessa afirmação, apesar de não ser nenhum especialista nas duas áreas, mas apenas um curioso, eu irei comentar essa afirmação de um ponto de vista mais científico, porque fazer referência a que esses dois prazeres são divinos, eu apenas posso dizer que são divinos adjetivamente falando, não é? Dizendo que realmente eu também sinto que eles são divinos, porque são muito bons, tanto o prazer da culinária... Tudo deriva de Deus, não é? É divinal, mas eu faço esta afirmação como se fosse um adjetivo exemplificando uma coisa muito prazerosa. Contudo, a ciência explica também este facto. Estás na sexualidade, portanto vamos... Eu vou falar de ambos, se calhar faz mais sentido... Sim, mas faz mais sentido falar dar um bocadinho de contexto geral sobre o prazer e, portanto, o prazer do ponto de vista científico depende de neurotransmissores no nosso corpo, não é? Que são eles que nos enviam a informação ao nosso cérebro de que determinada coisa nos dá prazer. E os principais, que até chamam o quarteto do prazer, os principais neurotransmissores que o fazem assim são a dopamina, a serotonina, a endorfina e a ocitocina. E, portanto, os quatro têm objetivos diferentes, são criados de maneira diferente no nosso organismo e, mais especificamente, relacionado com a sexualidade, aquele que tem mais relevância é a ocitocina e, no caso da alimentação, o que tem mais relevância é a serotonina. Ambos provocam esta sensação de prazer que depois no nosso organismo eles têm mecanismos diferentes de transmissão e de atuação no nosso organismo, mas ambos dão esta sensação de prazer. No caso da sexualidade, portanto, temos a ocitocina, que é responsável por promover uma sensação de confiança e ajuda, de uma maneira geral, na criação de laços entre as pessoas. E é especificamente produzida em três situações muito específicas, que é no parto, por exemplo, na amamentação das mães para as crianças e durante o orgasmo. Portanto, estas três coisas fazem com que seja elevada a produção de ocitocina e nós tenhamos uma sensação de prazer. Devem ser ocitocina. No caso da alimentação, o neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar e de prazer é a serotonina. E que no caso da sua ausência até é muito senso comum as pessoas associarem a serotonina à depressão. Portanto, aqui também fazendo aqui uma pequena ligação, é muito importante nós termos uma alimentação saudável, até para este tipo de situações em que poderemos estar com ausência de serotonina e cairmos num problema, numa doença como a depressão. E aqui dou aqui uns exemplos de alimentos que podem ajudar na produção de serotonina, que levam à produção de serotonina, que são as proteínas, as carnes, os ovos, o leite, porque têm grandes quantidades de triptofano, e que é um aminoácido e que é necessário para a formação da serotonina. Depois temos a aveia, que é outro alimento que também faz com que seja produzido em maiores quantidades, a banana, vegetais com folhas mais escuras, como o espinafre, isto porque tem bastante potássio e ácido fólico, que também ajudam na produção do neurotransmissor, as oleaginosas, como as nozes, as castanhas, a laranja e o chocolate. Pronto, isto são alguns exemplos de alimentos que fazem com que
haja um aumento da produção de serotonina. Portanto, quanto mais nutrientes desses, melhor para que a pessoa fuja da depressão, não é? Sim, estes ajudam a pessoa a estar com um bem-estar bem camuflada. Sim, que sentam melhor. Está um pouco blindada porque na verdade aqui, passando a frase de uma professora que eu tive há uns anos na faculdade em Química, ela dizia que tudo é química na vida. E é um bocado verdade. E nas coisas que nós muitas vezes achamos que estamos com estados emocionais diferentes, não é? Porque sentimos isto ou aquilo, e tudo às vezes são carências de determinados nutrientes que para isso basta essa falta dessas substâncias para nós estarmos com um humor pior ou melhor, etc. E, portanto, e o exercício físico também é uma das coisas que... Também é outra maneira de nós... uma ação benéfica no cérebro, não é? Exatamente. Dos, portanto, conteúdos que podem ajudar a nível de depressão. Todos eles ajudam, não é? O caso da sexualidade, igualmente, porque o facto de estarmos a produzir a ocitocina também ajuda a combater estados depressivos, porque é outro neurotransmissor que nos promove bem-estar e, portanto, essencial também para a nossa vivência. Muito bem. Portanto, todos estes neurotransmissores são responsáveis pelo nosso bem-estar e, portanto, sempre que há ausência da produção de um deles, nós ficamos com o sistema orgânico. Claro. E, portanto, aqui, passando só então à frase do Papa, claramente estas duas áreas, a sexualidade e a alimentação, são divinos e essenciais, acima de tudo, porque se nós descurarmos qualquer um deles, nós, como seres humanos, o nosso organismo estará desequilibrado e, portanto, é divino, qualquer uma destas áreas são divinas, claramente. E a ciência assim também acha, mas dá uma razão para que eles possam ser divinos. E sabes, eu julguei que tu também te ias referir àquelas, digamos que aquele tipo novo de alimentação dos vegans e quejandos, porque há um livro que também é referido nesta mesma secção da Sociedade do Expresso, que diz que é o livro Terra Futura, que tem 3 entrevistas com o Papa Francisco sobre a ecologia integral e foi escrito pelo fundador mundial do conceito de slow food, comida lenta, criado nos anos 80 para só pôr à fast food, comida rápida. Queres dizer alguma coisa sobre isso? Ou... Sim, posso fazer uma referência breve, também aqui do ponto de vista não especializado, mas de toda a cultura geral que eu fui adquirindo em outras áreas. No que diz respeito aos tipos de alimentação, de nutrientes. Sim, não de alimentação, agora está-me a faltar o termo. Portanto, falando então da alimentação, nós temos vários tipos e surgiram nos últimos anos, deram nomes a vários tipos de alimentação, como a paleolítica, que é mais na base das carnes e dos frutos silvestres, um bocado tentando que a alimentação atual seja mais próxima daquilo que era na era paleolítica. Depois temos a alimentação vegana, microbiótica, a vegetariana, etc. Todas elas, o grande foco das alimentações, deste tipo de alimentações diferenciadas, sobretudo as duas últimas, o vegetarianismo e o veganismo, estão muito associadas nesta altura e ganham mais relevância um bocado mais pela sustentabilidade do planeta. E não tanto pela saúde, digamos, porque a verdade é que cada pessoa deve estudar o seu organismo e deve estar ciente daquilo que o seu organismo depende. E posto isso, de acordo com isso, deve optar pelo tipo de alimentação que mais satisfaz as suas necessidades. Isto do ponto de vista da saúde.
Muito bem. E, portanto, dizer que comer vegan é mais saudável do que ter uma alimentação paleolítica, por exemplo, é errado, porque para uma pessoa pode ser, para outra já não será. E, portanto, de acordo com o organismo, terá de ser adaptada a alimentação. Agora, do ponto de vista da ecologia, aí sim, e da sustentabilidade, aí sim, as duas últimas têm dado uma resposta mais eficaz nesta situação. Porquê? Porque durante muitos anos sabemos que houve uma exploração intensificada dos matadores, portanto, e de produção de gado. Sabes que eu acho que muita gente não sabe o que é slow food. E a fast food toda a gente sabe, não é? A slow food é que é mais há pouca divulgação sobre o que é slow food. Ok, então falando do termo slow food, é o que o próprio nome indica, não é? Uma comida, em vez de ser uma comida elaborada rapidamente, como na fast food, que a fast food claramente é uma alimentação prejudicial, porque utiliza gorduras, regra geral, não é? Estou a falar de uma maneira geral, gorduras saturadas, para a elaboração também ser mais rápida. E muitas vezes também a falta de nutrientes e a falta de uma preparação que permita com que os alimentos sejam ricos em nutrientes, faz com que também juntem mais molhos, mais gordura. Visitados por um gato, não sei se sabes. Sim, ele está a ouvir a entrevista. Portanto, têm mais aditivos exatamente para contrabalançar a falta de nutrientes, colocam aditivos para que a pessoa sinta prazer a comer, mas sabemos que fast food é prejudicial. Ao contrário, a slow food, a ideia é que sejam alimentos confeccionados com tempo. Preparados com tempo, muitas vezes até com uma cozedura que permita com que os nutrientes não sejam eliminados. Como é que disseste? Não sejam? Sim, que não sejam deteriorados. Portanto, cozeduras a elevadas temperaturas não são indicadas, frituras também não, etc. Okay. Ou seja, a ideia é preservar os nutrientes nos alimentos e depois, sendo que é também um estilo de vida, porque o slow food é quase uma filosofia. É depois também a parte da própria refeição, a pessoa ter cuidado e não estar a comer rapidamente, portanto, digerir os alimentos lentamente. E também, pronto, isso é baixar os níveis de ansiedade, stress do dia a dia, ter também isso em consideração na altura da refeição e a pessoa sentar-se calmamente para poder comer. Isso também faz parte da filosofia do slow food. Muito bem, acho que estamos no local indicado para falar de comida, que é realmente a cozinha. Até parece que foi magistral teres optado por vir para a cozinha para não seres interrompido. Nada surge do acaso. Nada surge do acaso, para não seres interrompido pela bebé, nem pela tua mulher, mas acabámos por ter uma música tipo miau miau e portanto a entrevista acho que está bastante conclusiva. E, portanto, quanto à sexualidade, eu já acho que, ou se não disse, vou repetir, não é? Que o Papa achou que, efetivamente, o prazer de comer serve para manter saudável, através da alimentação, o corpo do homem e também para o tornar feliz, e que o prazer sexual é feito para tornar o amor mais belo e para garantir a perpetuação da espécie, no caso dos casais mais jovens, é evidente. Portanto, a entrevista foi super bem orientada por ti, esclarecedora, e eu penso que os nossos ouvintes gostarão muito de repetir essa visão desta desta live, sempre que acharem conveniente. E vamos despedir-nos deles até uma próxima sobre, digamos, comentários científicos, que a prata da casa é sempre aquela a que a gente recorre mais rapidamente. E então,
peço desculpa de ter interrompido a tua vida familiar, porque sei que estás cheio de trabalho e começas amanhã às 9 horas a dar entrevistas, mas o teletrabalho tem estas coisas e fico por aqui, portanto, despedindo-me de todos os meus visualizers e também de ti, meu querido filho, e uma boa semana para todos, com saúde, calma, tranquilidade e, portanto, pedindo que Deus nos proteja desta pandemia que está bastante difícil de desaparecer do país, mas que há de desaparecer logo que cheguem mais vacinas e se as pessoas se prestarem a cumprir as regras que lhes são ditadas. Já agora, só interferindo nesse sentido, apelar às pessoas, já que estão distantes umas das outras, que façam uso das tecnologias à semelhança daquilo que estás a fazer comigo. E ainda assim, isto também conselho de um psicólogo que eu ouvi há pouco tempo na rádio, que fazia referência a isso, nós não tendo a possibilidade de estarmos juntos, pelo menos que no dia-a-dia consigamos ver-nos e, portanto, as novas tecnologias já o permitem e, portanto, fazer uso de salas de videoconferência, falar no telemóvel com as pessoas, portanto, será sempre algo que permite nós estarmos um bocadinho mais juntos, apesar de saudade, não é? É isso. Então, um beijinho e uma boa semana para todos. Até uma próxima live ou um próximo live. E boa noite. Uma boa noite. Muito obrigado. Eu é que agradeço, não é? Eu é que tenho que agradecer. Boa noite a todos, então.